Enfim, a briga do Galo, ô Cláudio Rezende, aí que eu ia chegar, é a história da vaga para a Sul-Americana. E é um confronto considerado direto, né? Contra o Vasco da Gama. Os dois têm 45 pontos, são os dois com 45 pontos e neste momento estão no limite desta zona que classifica equipes para a próxima Copa Sul-Americana. Por enquanto, entre o 8º e o 13º jogam a Sul-Americana. Mesma coisa que eu falei de Libertadores. Dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, pode ser que até o 14º dispute. Mas para não depender disso, é bom ganhar no fim de semana, né, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Edu. É verdade. O Galo depende só dele, tem que vencer o Vasco e vencendo estará na Copa Sul-Americana. Só um detalhe na rodada aí, Cirilo. O jogo que vai ser menos assistido, Sport e Grêmio. É verdade. Porque o gremista vai ver o Inter, né? Com certeza absoluta. E o Sport já se foi há muito tempo. O gremista não tá querendo saber do Grêmio nessa última rodada de jeito nenhum. Quer saber do Inter. O Galo, então, contra o Vasco, nesse duelo aí de Arena MRV. O Vasco também, é verdade, que tá na semifinal de Copa do Brasil e pode conquistar, inclusive, com o título, uma vaga Libertadores. Mas o Vasco não tem a Sul-Americana garantida. Então, também fica o Vasco nessa encruzilhada, né? Como fazer, inclusive, há uma dúvida aí, qual será o Vasco, qual a escalação do Fernando Diniz para o domingo. No Galo, não tem muito mistério, o Sampaoli tem todo mundo à disposição em relação ao último jogo, ele não perdeu ninguém, mas ele vem mudando a escalação de jogo para jogo. Como se trata de um duelo que vale Copa Sul-Americana, eu acredito que o Sampaoli vai levar os melhores jogadores. É a última jogo do ano, da temporada, muito difícil essa temporada para o Galo. E tem muitos jogadores que podem, inclusive, se despedir do clube. São 3 nomes que estão com contratos terminando agora em dezembro. Dos 3 nomes, 2, eles possuem grande chance de não permanecer. O Saravia, que pertence ao Atlético e até agora não renovou, então há uma tendência muito forte de que ele não permaneça, o Saravia. O Caio Paulista, que pertence ao Palmeiras e não conseguiu emplacar no Galo, deverá ser devolvido, é uma situação praticamente definida. E o Vitor Hugo é o outro que tem um contrato terminando, mas esse aí o Galo está tentando já, junto ao Bahia, a permanência dele. A princípio o Bahia quer a negociação em definitivo, não aceita um novo empréstimo e como ele terminou como titular do Sampaoli, o Galo está vendo a questão econômica aí para comprá-lo junto ao Bahia. Mas é um jogador já de mais de 30 anos, a diretoria do Galo vai colocar na balança. Eu me lembro, inclusive, Cirilo e Edu Panzi, numa palestra que a gente foi do Siga. O Siga indicou para a diretoria de futebol, para o Galo, a contratação do Vitor Hugo só até dezembro. Eles falaram, olha, esse jogador até dezembro a gente... Solução pro momento. Indica. Aí depois tem que avaliar. Mas como ele terminou bem o ano, tem essa situação e o Galo tá colocando na balança se vai valer a pena a permanência do Vitor Hugo. Agora, tem muitos com contratos em vigência, mas podem se despedir do Atlético. Aí depende do mercado. Porque tem alguns jogadores que possuem salários elevados e que hoje não dá pra gente cravar que a turma vai permanecer no Atlético. Eu cito alguns nomes, por exemplo, o Gustavo Scarpa tem contrato longo, mas terminou o ano, muitos jogos como reserva do Atlético, um jogador que tem mercado, né? O Gustavo Scarpa tem mercado, não só no Brasil, mas até fora. A gente coloca esse ponto de interrogação. Coloca interrogação, Gabriel Menino, por exemplo, um atleta que não deve permanecer no Galo. O Patrick, que esse ano teve muitas lesões, há uma possibilidade até de empréstimo, para que o jogador possa rodar, possa ter aí uma mais minutagem em outros times. Coloca o Renier, por exemplo. O Renier é um jogador que custa caro e não foi muito aproveitado pelo Sampaoli. O Júnior Santos está voltando agora aí de lesão. Ano que vem já deve estar um dos principais salários do elenco. O jogador custou caro. Tem o Rony, Cirilo, que estaria monitorado por alguns clubes aí. Eu até conversei com o empresário dele, ele me disse que não tem nenhuma proposta por enquanto, mas teria o interesse da Liga lá dos Estados Unidos. O Natanael também estaria sendo monitorado aí pelos Estados Unidos. Então, ou seja, Cirilo, tem muita coisa aí que essa janela de mercado do Atlético, o próprio Hulk, né? A diretoria fala que o Hulk só sai se ele quiser. Mas a gente sabe que o Hulk vai querer ficar numa situação em que ele não é titular absoluto, ele vai pensar no final do ano. Então, jogadores garantidos no Galo, no elenco, nesse momento são poucos. E aí vamos ver se esse jogo pode representar o último de alguns aí na carreira deles no Galo. O que o Cláudio está trazendo, Edu, e com tantos nomes que ele cita, é de uma possibilidade enorme
De reformulação, na essência mesmo, reformulação total mesmo, né? Tem que fazer reformulação, tem que ser uma das maiores reformulações da atual gestão do Atlético, tem que acontecer isso, porque o Galo tá ficando que nem aquela família que tem 3, 4 filhos e tem um sofá na sala, que os meninos ficam pulando o sofá, arrebenta o sofá, aí o pai fala, esse sofá é ruim, vou trocar. Aí os meninos vão com o sofá novo, arrebenta o sofá é ruim também, vou trocar, ao invés de educar os meninos, sabe? Educa os meninos, faz parar de pular no sofá, senão você vai ficar trocando o sofá da sala toda vez, porque no Atlético tem sido assim. A coincidência que tem do Milito, que foi o culpado lá atrás, do Cuca, que foi o culpado agora, do Sampaoli, que é o culpado agora, é o elenco, que é praticamente o mesmo. São jogadores que não jogam há muito tempo. É um Arana que não joga há 2 anos, é um Hulk que não jogou esse ano. Aliás, o melhor momento dele recente é com o Sampaoli, porque antes do Sampaoli chegar tinha mais de 20 jogos que ele não fazia um gol com bola rolando. O Bernard, antes do Sampaoli chegar, ele estava chorando que o Cuca não olhava na cara dele. A turma não estava jogando bola. A coincidência desses 3 treinadores que são os culpados de tudo é um elenco que é praticamente o mesmo. Que dia que vai cobrar o elenco? Que dia que os jogadores vão dar a resposta? E Sampaoli, o seu trabalho é ruim. O seu trabalho é ruim também. Você está deixando a desejar. Você conseguiu fazer esse time jogar em determinado momento, mas durou pouco. Coletivamente o Atlético não aconteceu. O retorno do Campeonato Brasileiro, a maioria dirigido por você, é péssimo, é uma vergonha. Você trabalhou mal na final da Sul-Americana. Mas não dá para responsabilizar treinador toda hora no Atlético, não. Esses jogadores precisam começar a assumir responsabilidade. Porque sai treinador, a culpa é dele que não escalava em lugar certo. Vem outro treinador, a culpa é dele que não olhava na cara e não escalava bem. Aparece outro treinador, a culpa é dele que não escala direito. Que dia que Bernard, Arana, Scarpa, Hulk e Dudu jogaram junto que deu certo? Porque antes do Sampaoli o Dudu não jogava. Tomou uma punição que ninguém entendeu até hoje. O Bernard estava escanteado. O Arana tem 2 anos que não joga. O Hulk tinha 20 jogos e não fazia um gol com bola rolando. E o Scarpa nunca foi unanimidade. Tinha gente pedindo o Caio Paulista na vaga do Arana. Aí vão culpar o treinador de novo. Gente, quando você faz uma temporada tão ruim como essa, não existe um responsável. É jogador que não está jogando nada há muito tempo. Os 2 treinadores da temporada trabalharam mal. E aquele episódio também da diretoria não ter pagado salário. E que tirou credibilidade do clube e que colocou o clube em questionamento por parte do torcedor. Então todo mundo trabalhou mal ali. Arrumar um bode expiatório, um culpado, é covardia. O Atlético precisa repensar isso de uma vez por todas. Parar de ficar trocando de treinador. De volta com mais do Galo, Rezende. O Atlético oficializou hoje, Cirilo, o seu novo CEO. Vai substituir o Bruno Musi, o Pedro Daniel, administrador de empresas. Quem está no YouTube está vendo a postagem oficial do Atlético. Pedro Daniel, ele é administrador de empresas, formado na PUC de São Paulo, tem mais de 20 anos de experiência e atuou em várias questões, né, das principais iniciativas de governança, sustentabilidade financeira, modernização do futebol brasileiro. Por último, estava na Ernest Young, na América do Sul, né, como diretor executivo, mas trabalhou também, por exemplo, na implementação do sistema do Fair Play financeiro, projeto de licenciamento de clubes, no Profut, também na lei da SAF e naquela época no Flamengo, com a reconstrução do Flamengo, ali a questão econômica em 2013. Então chega o Pedro Daniel, vai ser apresentado, Cirilo, oficialmente na próxima quarta-feira pela manhã. Substitui, repito, o Bruno Musi, que ficou no Atlético de 2022 e está saindo agora. Valeu, Cláudio.